Começamos? Estamos no ar? Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nosso estudo mostra que, como em todas as aulas e atividades culturais, tem maioria de mulheres, então talvez tenha que falar mais em bem-vindas que bem-vindos. Mas, enfim, vamos nos dirigir a todos. Esta é a última aula do ciclo. Dentro do grande ciclo de Pirkei Avot, tivemos um subciclo sobre relações humanas e judaísmo. Eu preciso esclarecer algumas coisas antes de entrarmos na aula de hoje. A primeira, se você, as pessoas que estejam lá, não estiveram em aulas passadas, ou estiveram, por exemplo, somente na primeira e não na segunda, ou estiveram talvez em alguma das aulas do começo, ou seja, do Pirkei Avot, ou seja, nas aulas do finalzinho de 2019, ou não estiveram nenhuma aula. Sem problemas. Todas as aulas aqui estão sempre montadas de modo que uma pessoa possa participar somente de uma aula. E depois não de várias, e depois de novo de alguma. Este não é um curso universitário, nem um curso de uma escola, é um curso de uma comunidade, e por isso existe essa liberdade proposital. Todas as aulas têm um começo, um meio e um fim. E uma pessoa pode perfeitamente aproveitar tudo o que acontece numa aula sem problemas. Claro que quem tem também o preparo prévio da aula anterior, ou de duas aulas anteriores, ou de anos passados, então vai aproveitar muito mais. Mas todos e todas são absolutamente bem-vindos e ninguém se sinta que, essa é a terceira, eram três, eu não estive na primeira e na segunda, então não poderia fazer nada. Todas são bem-vindas e bem-vindos e vão sim poder aproveitar o curso. Essa é a primeira observação. A segunda, Pirkei Avot é como já explicamos algumas vezes, é o material talvez mais famoso da época rabínica. Dentro da época rabínica, as duas criações mais famosas são a Mishnah e a Gemara, e juntas formam o Talmud. A Mishnah é a parte mais antiga, do século terceiro, e lá temos 6 volumes, cada um deles dividido em tratados, e o tratado de Avot é o mais famoso de todos. É o mais ágil, é o mais didático, é o mais friendly, fala de coisas relevantes, como relacionamentos, por exemplo, como poder, como administração do saber, como saber, e assim por diante, e por isso foi traduzido e editado solto, como um livrinho à parte, chamado de Pirkei Avot. Nós fizemos uma pequena introdução no ano passado, em 3 encontros, a todo o Pirkei Avot, e estudamos principalmente o primeiro capítulo. Este ano resolvemos mudar um pouco a modalidade e, ao invés de ir estudando capítulo por capítulo e fazer depois outro encontro para o segundo e outro para o terceiro e assim por diante até o quinto ou sexto, tem razões para dizer quinto ou sexto, porque dependendo da edição são só 5 capítulos, se fôssemos somente a Mishnah, e se fôssemos ao livro, porque agora tem um 6º capítulo que foi acrescentado depois. Mas isso é para outra aula. Muito bem, então ao invés de ir estudando capítulo por capítulo, nós resolvemos esse ano estudar por temas. O primeiro tema que escolhemos foi relações humanas. Relações humanas e judaísmo em Pirkei Avot. Não relações humanas e judaísmo em geral, em todas as fontes judaicas. Isso seria um outro curso. Isso é bem importante também estabelecer. As relações humanas são vistas e tratadas no judaísmo o tempo todo, em inúmeras fontes. A própria Torá tem muitas questões com as relações humanas. O amor ao próximo, por exemplo, é um dos pilares da cultura ocidental, se apoia no versículo de Levítico, capítulo 19,
versículo 18, e é a chave dos relacionamentos, o grande desafio, mas isso não está em Pirkei Avot, isso é uma fonte à parte. Nós, por exemplo, gostamos muito de estudar, na época de Rosh Hashanah, toda a questão de como pedimos perdão e como recebemos o perdão, né? A responsabilidade de quem ofendeu e precisa pedir perdão, os caminhos para pedir perdão, para assumir essa responsabilidade, e também existe a responsabilidade de quem recebe o perdão. Algumas vezes nós, por exemplo, não pedimos perdão porque sabemos que a outra pessoa não é receptiva, é difícil, é dura. E a tradição judaica fala sobre a responsabilidade, inclusive, do agredido, a responsabilidade da vítima. Essas coisas são temas enormes, tratados também na época talmúdica e ao longo das fontes judaicas, mas não necessariamente em Pirkei Avot. Por isso, nós não vamos nos concentrar nisso hoje, né? E assim por diante. Existem muitas abordagens possíveis no judaísmo para um tema tão importante como as relações humanas. Nós não pretendemos abraçá-las todas, vamos nos concentrar somente nesse material que é o grande contexto de nossos encontros neste semestre, Pirkei Avot. Então, dentro do Pirkei Avot, o primeiro assunto que escolhemos foi relações humanas, e por isso chamamos relações humanas e judaísmo em Pirkei Avot. E aqui vem o terceiro anúncio que queria dar. Hoje nós vamos encerrar este mini curso. Daqui, as próximas 2 semanas será Pesach, né? Quinta-feira será o primeiro dia de Pesach, e a outra quinta-feira será o 7º dia de Pesach, e depois teremos tanto uma semana que vamos nos dedicar a Shoah, com atividades da CIP, e depois vamos nos dedicar a Yom Ha'atzmaut, na última semana de abril. Por isso, vamos nos reencontrar com Pirkei Avot, um outro assunto, para o qual também vamos dedicar 3 encontros, somente começo de maio. Então, vão guardando isso na mente. Por enquanto, não vou dizer qual é esse novo tema que vamos tratar dentro de Pirkei Avot, mas acredito que vai ser interessante e edificante para todos. Muito bem, então, esclarecidas essas 3 questões, vamos a nosso tema. É possível que hoje tenhamos uma pitada, de humanas e judaísmo fora de Pirkei Avot, em fontes bem contemporâneas. Este é um tema que é tratado pelos pensadores mais modernos e contemporâneos. Se der o tempo, eu vou dar uma pincelada em Hermann Cohen, em Buber e em Levinas sobre este grande assunto do pensamento deles e do judaísmo antigo. Até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, é o momento de fazê-lo. E se não, vamos diretamente ao nosso texto. Eu vou mirar no chat se temos alguma observação. Vejo que não. Então, vamos diretamente a nossos assuntos. Muito bem. Nós paramos no capítulo 4, versículo 1, ou seja, a primeira Mishnah. Estão vendo, espero, todos o texto. Agora precisamos do texto. Sim, está o texto aí. Espero que sim. Bem, este é um dos textos mais famosos de Pirkei Avot, e nós passamos por ele um pouco nas aulas passadas. Agora vamos nos concentrar nele. Ben Zoma é um sábio da época que por alguma razão não chegou a ser chamado de rabino. A maioria são rabi tal. Ele se chama Ben Zoma, filho de Zoma, nem sabemos o nome dele. Ben Zoma Omer disse: Eis o Chacham, quem é sábio, alomed mikol adam. Sábio é aquele que sabe aprender de todos. Shenemar, e traz uma cita muito bonita, no livro de Salmos, capítulo 119, para aqueles que gostam da Bíblia e de curiosidades na Bíblia. Os Salmos é o livro mais comprido da Bíblia, é o único que tem 150 capítulos,
tem o capítulo mais comprido da Bíblia inteira, que é justamente o capítulo 119, e tem também, o livro de Salmos, o capítulo mais curto da Bíblia, um capítulo que tem apenas um versículo. O capítulo 119 aqui citado é famoso porque está escrito tudo em ordem alfabética. O que significa isso? Que os primeiros versículos começam todos com a letra Aleph, os seguintes versículos todos com a letra Bet, os seguintes todos com a letra Gimel e assim por diante. Praticamente a cada letra atribui uns entre 5 e 10 versículos para cada letra. E por essa razão esse salmo é muito famoso, é o único que é assim, tem muitos salmos que começam cada um com uma letra do alfabeto, mas não que vários versículos começam para cada letra. E por isso se usa esse salmo também no ritual, no cemitério, tanto no Shloshim quanto na cerimônia da inauguração da Matzevah. Nós somos convocados a pronunciar o nome da pessoa falecida através da poesia bíblica. Então, para dizer, por exemplo, Beni, ou para dizer, por exemplo, Malka, nós buscamos os versículos que começam com a letra Mem, depois com a letra Lamed, depois com a letra Kaf, depois com a letra Hei. E aí dissemos o nome Malka, mas através da poesia bíblica. E aí usamos o Salmo 119. Muito bem, agora que já explicamos tudo isso, vejamos que frase bonita ele diz: Mikol melamdai iskalti, kiedoteja siha li. Ou seja, eu soube aprender de todos os que me ensinaram. Algumas pessoas não leem isso com a profundidade necessária e acham que se refere a melamdai, se refere a meus mestres, mas nada a ver. Aqui a tradução está muito bem dito. De todos os que me ensinaram, ganhei entendimento. É isso mesmo, soube aprender de todos. Que tem isso a ver com os relacionamentos, com as relações humanas? Um pouco que já explicamos no começo. A ideia de poder aprender de todos supõe que todos têm algo para ensinar. A sabedoria não se encontra apenas nos livros, e muito menos na memória. Se encontra, sim, em elaborar o que aprendemos, em saber guardar, em saber evoluir e crescer com cada coisa que aprendemos. Mas esse texto, ao invés de falar de um aprendizado acadêmico, de uma escola, ou de uma universidade, ou de um livro, fala dos aprendizados sociais. A sabedoria social. Hoje em dia falamos de inteligências múltiplas, muito bem. Existe a inteligência da pessoa que está num laboratório de química descobrindo a cura para o coronavírus. Indispensável, maravilhosa. É um tipo de inteligência. Ele talvez não tenha nenhuma inteligência social, e vice-versa. Tem pessoas que se relacionam muito bem com outras pessoas, mas talvez não vão ser bons para pesquisar uma cura para o coronavírus. Aparentemente, há 2000 anos, eles já pensavam um pouco, talvez sem chamar isso de inteligências múltiplas, na importância da sabedoria social. E por quê? Não só porque isso é politically correct, e não porque isso é elegante, e não porque isso é bonito. Também, mas principalmente porque realmente acreditavam que existe em cada pessoa alguma sabedoria única, só dela, e por isso o relacionamento único com ela. Desenvolver um relacionamento apropriado à unicidade de cada um é uma sabedoria única. Sabe, essas pessoas que sabem se relacionar com cada um de um modo diferente, estão os que são falsos, que dizem a cada um o que querem ouvir, mas não pensam isso de verdade. Mas existem pessoas com uma sabedoria muito especial para captar a vontade, a emoção, os medos, as esperanças de cada um e conversam com cada um a partir da unicidade desse cada um. E eles mesmos se tornam eles mesmos de um modo diferente diante de cada um. Esse é o grande sábio. Por quê?
Porque essa pessoa não só consegue conversar com cada um, sino que se supõe que consegue descobrir que é o que aquele outro tem para me ensinar que não conseguiria aprender em ninguém mais. E essas pessoas conseguem resgatar esse ensinamento de cada um. Vejam que coisa profunda, complexa e ao mesmo tempo experimentada por todos nós. Você se encontra com seu avô, se encontra com seu neto ou com seu filho, se encontra com uma pessoa desconhecida na rua, com um professor universitário, com um escritor, com um artista, com um esportista. Cada um deles terá alguma coisa para te ensinar. A pessoa que está mendigando comida na rua também tem algo para te ensinar, com certeza. Mas primeiro passo, acreditar nisso é muito difícil. Descobrir isso é talvez mais difícil ainda. Descobrir que é o que ele tem para me ensinar. O terceiro passo é fazer com que ele revele isso que tem para ensinar. Em alguns casos, a pessoa é ciente do que tem para ensinar, em alguns não. E o quarto passo é receber, saber absorver isso, estar disponível para isso. Essas são chaves dos relacionamentos humanos e por isso Benzoma ficou tão famoso. Do mesmo modo, depois ele disse outras 3 frases que também tocam os relacionamentos humanos, mas acho que a primeira é a mais forte. A segunda diz, eis o Gibor, quem é herói, a kovesh et yitzro, aquele que conquista seu impulso. Não é aquele que conquista uma terra, não é aquele que ganha uma discussão, não é aquele que bate mais forte e não é aquele que grita mais. É aquele que sabe se conter, que sabe fazer espaço para os outros, que tem a força suficiente para esperar, para se conter, se ter detido um pouco e dar também lugar aos outros. Ou seja, que a força tem a ver com o modo de se relacionar com os outros. Shenemar, aí vem a citação de Provérbios, Tover Hapaim mi Gibor, u Moshel Beruchom miloched ir. Ou seja, melhor a paciência, a tolerância, que o heroísmo que explode, e Moshel Beruchom miloched ir. Aquele que governa seu espírito é mais valorizado do que aquele que conquista uma cidade. Eis o Ashir Sameach Bechelko. Essa frase também é famosa e poderia não ter nada a ver com o nosso contexto sobre relacionamentos, sobre relações humanas, porque diz quem é rico, aquele que se contenta com sua parte. Nós poderíamos dizer que é rico, que isso se conecta com a primeira frase. Rico, aquele que se conecta com sua parte social, ou seja, que sabe encontrar toda a riqueza do mundo nessas pessoas com as quais se encontra. Essas pessoas que caíram no seu marco, no seu contexto. Esse é o verdadeiro rico. Como se fosse possível a riqueza, se existe um termo assim, em todos os contextos. É só saber acessar. E por último, o texto diz, eis o mechubad amechabed et abriot, quem é honroso, quem é digno de honra, aquele que sabe honrar os outros. Sobre isso sim falamos um pouco mais, quando nós nos conduzimos em forma honrosa, então somos dignos de honra. Aquela pessoa que fala suave, que é aquela pessoa que dá espaço aos outros, aquela pessoa que acredita nos outros, geralmente gera uma relação do mesmo modo em troca. A pessoa que acredita muito em outro, a não ser que esse outro seja realmente um psicópata, vai ter uma dificuldade muito grande, uma pessoa que é acreditada em trair o crédito que lhe é dado. Eu gosto de aplicar o exemplo da Universidade de Buenos Aires.
A UBA, a Universidade de Buenos Aires, era famosa porque estava repleta de pichações nas paredes, e o chão estava sempre sujo e demais. E as pessoas, e cada um que passava por lá acrescentava mais sujeira, né? Contribuía com a sujeira. E um dia fui morar em Israel e estudar lá e vi que a Universidade Hebraica de Jerusalém era toda limpa, as paredes estavam limpas e tinha tudo que tinham os estudantes para escrever e também os professores para escrever, tinham uns painéis muito bem organizados em lugares estratégicos para que todo mundo possa olhar, e as pessoas penduravam lá tudo que tinha para dizer, né? Fosse uma frase política, se fosse uma propaganda, uma publicidade sobre um quarto para alugar, ou um trabalho para oferecer ou para pedir, e assim por diante. Estava tudo organizado lá e a universidade estava super, super limpa e ordenada. E aí as pessoas se perguntavam como é que se mantém assim, né? E a resposta dos sociólogos dos dois lugares eram: como isso está sempre completamente abandonado e sujo, então as pessoas acrescentam sujeira. Como isso está completamente limpo e ordenado, ninguém se atreve, ninguém quer sujar algo que está tão limpo. E acho que o mesmo acontece com os relacionamentos e com a integridade das pessoas. Se você se coloca num lugar muito respeitoso, é difícil, muito respeitoso para com os outros, é muito difícil que não sejam respeitosos com você. De novo, não se trata de um psicópata, de um cínico, né? que aproveita tudo que acredita nele somente para roubar mais confiança e ganhar mais benefícios. Muito bem. Então, o digno de honra é aquele que honra os outros. Eu tinha visto que alguém queria falar alguma coisa, vamos ver o que era. Os relacionamentos são uma forma de aprendizado contínuo. Exatamente. Aprendemos justamente nos relacionando uns com os outros. Muito bem. Vamos agora ao seguinte texto que queríamos aprender. A frase seguinte diz assim: Al tehi baz lechol adam, ve'al tehi maflig lechol davar. Não despreze nenhuma pessoa e não poderia ser desprezar também, não olhe com leveza para nenhum objeto, para nenhuma coisa. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. Não existe pessoa que não tenha uma hora de graça, que não valha a pena, que não tenha algum momento de valor. E não existe coisa que não tenha um lugar certo. Tudo que existe no mundo existe para algo e por algo, e todas as pessoas têm uma hora certa, pelo menos alguma hora certa. Isso se parece um pouco ao que estávamos falando antes, se relacionar com as pessoas indo buscar que é o que essa pessoa tem que justifica seu tempo na Terra e sua existência no espaço. Seu tempo na história, seu tempo no grande tempo e seu espaço, seu corpo, seu espaço na Terra. Ou seja, tudo que ocupar um espaço e tudo que ocupar um tempo deve ter algum valor. Toda pessoa e toda coisa. E uma pessoa ocupa também um espaço e também um tempo. Então, a ideia é pensar de antemão que é o que essa pessoa tem e se relacionar com ela em função disso. Aqui vem uma pergunta, um pequeno exercício. Quando você não conhece alguém, você entra num grupo novo, um grupo de WhatsApp, um grupo de Zoom, e espero que daqui a pouco, de novo, um grupo físico de pessoas. Ou te apresentam alguém. Ou você está com os amigos e entra mais alguém que talvez nem te apresentaram. Que é o que você pensa primeiro de tudo? Que é o que você olha? Que é o que você vê? E que é o que você busca? Qual é a primeira pressuposição? Você busca o bom, busca o forte do outro, busca o defeito do outro, não busca nada, fica neutro. Você acha que as pessoas são neutras até que mostram algo positivo ou negativo, ou são boas até que mostram algo negativo?
ou são bobas até que mostram algo inteligente, ou são inteligentes até que se mostram bobas. Tente analisar dentro de você como você se predispõe a se relacionar com alguém que não conhece. Porque essas duas Mishnayot que acabamos de aprender nos dizem que temos que pressupor sempre inteligência, sabedoria, hora de graça no outro. Será que conseguimos fazer isso? Será que fazemos isso geralmente? Ou o contrário? Muito bem, continuamos. Rabbi Yossi Omer, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה, גופo מכולל על הבריות. Isto, neste caso, é menos importante, mas talvez voltemos a isso em outro contexto. Isto tem a ver com como o estudo influencia teu lugar social. Mas, neste momento, não estamos tão preocupados com isso, e o mesmo com a fonte que vem, que diz Kol Knessia Shehi Leshem Shamayim. Estou para aqueles que queiram acompanhar o hebraico na terceira linha. Kol Knessia Shehi Leshem Shamayim Sofa Leitkayem Vesheina Leshem Shamayim Ein Sofa Leitkayem. Ou seja, toda agrupação, todo encontro entre pessoas que tem um objetivo maior, um objetivo transcendente, então continua, se perpetua, e aquela que não. Ou seja, as organizações, as instituições, as reuniões de grupos, as reuniões de amigos, é muito importante, diz Pirkei Avot, ver qual é o objetivo final. Se é um objetivo maior, transcendente, ela se perpetua. Se é uma coisa extremamente superficial, tarde ou cedo, ela acaba. Muito bem. Isso, aqui queríamos ir. Capítulo, Mishnah número 15, ainda dentro do capítulo 4. Mishnah 15 diz o seguinte, uma frase interessante. Natan, você tire o texto da tela, por favor. Espero que já tenha feito isso. E agora vamos também colocar para todos um desafio. Que acham da frase, não sei, em espanhol dizemos ela, melhor ser cabeça de leão, cabeça de ratón que cola de leão. Ou cola de leão que cabeça de ratón. Ou seja, que é melhor? Ser o rabo do leão ou ser a cabeça do rato? O que acham? Pensem, é melhor ter uma posição média ou baixa, inclusive, dentro de uma operação grande, de uma instituição grande, de um esquema grande, de um projeto grande, ou é melhor ser o chefe de algo pequeno? A pergunta está aberta e as pessoas podem responder. E, obviamente, quando falamos em grande e pequeno, não nos referimos necessariamente a questões de tamanho, nem a questões de dinheiro. Nos referimos a algo mais nobre ou menos nobre. Né? Então, é melhor ser uma parte pequena, baixa, de uma coisa que vale muito a pena, ou ser o chefão de uma coisa menor. Neste caso, isso foi um spoiler, né? Porque imagino que a resposta é meio óbvia. De qualquer modo, claro, o melhor, imagino que se pudéssemos escolher, seria ser a cabeça do leão, ou o peito do leão, ou uma parte do leão. Algumas vezes, ser uma parte muito, muito, muito pequena, né? Com pouca possibilidade de manobra, mesmo que se trate de um projeto muito grande, talvez seja menos interessante. Às vezes, sendo a cabeça, não de um rato, mas de um algo maior, ou algo médio, isso te permite entrar diretamente depois num lugar muito melhor no projeto maior.
que estando como o último do projeto maior. E também, às vezes, se o lugar é muito, muito, muito baixo, a possibilidade de influenciar é mínima. E se você está num lugar muito alto, mesmo num lugar muito pequeno, talvez você possa fazer mudanças grandes. Bem, eu já vi que já apareceram várias respostas. Vamos ver. É melhor ser a cauda do leão. Ok. Isso disse Moisés Ninho. E Márcio diz o rabo do leão também. Rabo do leão. E prefiro ser pequeno em algo grande. Todos estão dizendo o mesmo. Ok. Muito bem. Então, concordam com Pirkei Avot. Porque aqui Pirkei Avot diz: Eve zanav la'arayot, seja o rabo do leão, e al tehi rosh la'shualim, e não seja a cabeça das raposas. É interessante que o ditado aqui em Pirkei Avot é diferente, não sei como é em português, mas é bem diferente do que acontece em espanhol. Em espanhol diz cabeça de leão ou cabeça de rato ou rabo de leão. E aqui diz cabeça dos leões, rabo dos leões. Como se os leões fossem um grupo e você fosse o menor, está atrás, o rabo. Pode ser, pode subir. E não ser Rosh Lashualim, não ser o líder das raposas. Ou seja, não é a cabeça de uma raposa, é a cabeça das raposas. Ou seja, esta é uma observação e uma análise de dinâmica de grupos. A que grupo você pertence? Em que projeto você embarca? Em qual sistema de valores você assina embaixo e vai atrás. Então, aqui, sem dúvida alguma, eles preferem, tenha a parte que for, numa coisa nobre, de grandeza, do que uma coisa incerta, e além do mais, a raposa é símbolo, pelo menos na cultura rabínica do Talmud, é símbolo de alguém que engana, que não é correto, que não é reto, e por aí vai. Vejo que teve muitas reações por aqui, vamos ver. Ruth diz, depende de cada pessoa e cada momento. Bom, ok, José, es importante aprender a gestionar los tiempos. Tener paciencia para entrar en el momento adecuado en cada momento. Ajá, ok. Então, talvez sem saber, José concordou com a Ruth. A ideia aqui é que existem contextos, não existe, é difícil dizer se é melhor cabeça ou rabo, porque é difícil reconhecer em cada circunstância que é o leão e o que é a raposa. Imagino que essa é a intenção da Ruth e do José, e eu concordo. O China que diz ser uma parte pequena de um todo. Devagar se vai longe. Só que concordo, só que aqui eles não estão dizendo que um é tudo e outro é nada, estão dizendo que um é um todo determinado e outro um todo outro. Nancy diz, pensei no leão e a raposa, em O Príncipe, em Maquiavel. Tá, ok. Bom, continuamos. E Maristela diz, em ambos é possível realizar grandes atos. Muito interessante isso, Maristela, é verdade. Afinal de contas, em todo lugar, essa é uma postura bem interessante que eu recomendo muitas vezes. Você tem claro quem você é, o que você quer, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, que é o que você quer promover. Então, claro, melhor buscar o melhor contexto para isso. Mas a pessoa que tem uma causa nobre e um modo nobre, em todo lado vai conseguir
levar para frente essa causa, esses valores, esses modos. Alguns vão ser mais proveitosos, alguns vão facilitar mais as coisas, algumas as coisas vão ir mais rápido, outros vão levar muito mais tempo, mas, de qualquer modo, talvez o mais importante do que o contexto, é seu próprio valor. Concordo, se é isso que quer dizer Maristela, me parece uma contribuição muito boa. Temos que levar em conta que aqui estamos falando em relações, então a busca desses versículos, dessas Mishnayot, é com quem se relacionar e como se relacionar. Né? Não somente quem você é, e sim com quem você está. Mas muito bem, boas intervenções as de todos, muito obrigado, e continuamos por aí. Não falei antes, que as outras pessoas que falaram antes eram Ricardo, Márcio, e sim, de Moisés já falamos. Muito bem, continuamos. Então, agora vamos para prestem atenção, esta é uma máxima bem desafiadora. Pensem até chegarmos lá nela, como devemos nos relacionar com alguém que está alterado, com ou sem razão. Devemos acalmá-lo diretamente, devemos esperar que passe a tormenta, justamente ajudá-lo quando ele está muito mal, esperar deixar silêncio e depois ajudá-lo. Se nós somos parte do problema, então é aí onde temos que intervir, ou talvez justamente aí não temos autoridade moral e melhor esperar tanto para não receber um soco, quanto para ter alguma capacidade de ajudar. Qual é o momento para intervir diante de alguém que está abatido, abalado, ofendido, agressivo, triste e demais? Vão pensando, e enquanto isso eu mostro a vocês a próxima fonte. Me travou aqui. Muito bem, a próxima fonte está aqui. É a Mishnah número 18, Chai. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon, filho de Elazar, diz: Al teratzet chavercha bishat ka'aso. Não tentar apaciguá-lo, acalmá-lo. Uma tradução mais literal, que acho que ainda é mais inteligente do que falei, é: não tente agradar. Essa é a palavra. Quando ele está ofendido, quando ele está bravo, quando ele está raivoso, quando que diz aqui, amigo, durante sua hora de raiva. Ve'al tenachamenu b'sha'ah shemeto mutar lefanav. E não consolá-lo no momento no qual o morto se encontra frente a ele. Estranho isto, certo? Ve'al tishal-lo b'sha'at nidro. E não peça que cumpra justo no momento no qual está fazendo seu voto, ou não questione, uma boa tradução essa, não trate de vê-lo justamente no momento de desgraça, no momento de fraqueza, não vai buscá-lo justamente aí. Não sei se até aqui já tem intervenções, mas eu gostaria de explicar algumas coisas aqui. Isso não quer dizer que vocês não podem ir pensando e interpretando. Essa é a beleza de um estudo desses. Navegar no mar de um texto milenar, de uma sabedoria perene e, ao mesmo tempo, escrita num passado muito, muito, muito atrás de nós. Alguns vão dizer, que me importa o que escreveram no passado. Vão dizer que coisa maravilhosa é poder, hoje, no século XXI, no meio desta realidade, abrir um livro que foi escrito e pensado e vivido há 2000 anos e ainda conversar com ele, né? Discutir com ele, enriquecer, ampliá-lo, melhorá-lo, criticá-lo, ou se ampliar, se melhorar e se criticar. Esse é o grande desafio deste tipo de viagem. Sair um pouquinho da mesmice, sair um pouco do que normalmente falamos, da linguagem que usamos, do repertório que temos, e pular 2000 anos atrás e ver se conseguimos conversar e aprender com eles. E vermos neles.
Ok, nos sábios da época. Então aqui o texto diz, não apazigue, não tente agradá-lo quando ele está ofendido. Eu confesso que muitas vezes, quando vejo uma pessoa muito mal, isto não sei se minha mãe está olhando por aí, algum psicólogo conhecido, não sei se isso virá de algo da personalidade, mas eu confesso meu pecado muitas vezes, quando vejo uma pessoa muito mal e muito triste, a vida toda, não consegui deixá-lo aí. Não consigo. Acho que qualquer que se encontra numa situação de tristeza, de abatimento, está me chamando. E alguma coisa devo fazer para ajudá-lo. Mas também sei que muitas vezes isso é muito complicado. Muito, muito, muito complicado. A pessoa, às vezes, está numa situação na qual não pode ouvir nada. Estamos falando não de tristeza, e sim de raiva, de nervos, de explosão. Aí talvez é um momento para deixar, esperar. Né? Coelho, Eclesiastes diz que existe um momento para abraçar e um momento para se afastar do abraço, relevante para o momento de coronavírus. Então tem um momento no qual a pessoa está explodindo, precisa talvez explodir e depois acalmada pode ser falada. E também a ideia de tentar agradá-lo, talvez nada agrade ele, e simplesmente isso deixa ele mais nervoso. Algumas vezes a pessoa está tão agressiva, digamos, explodiu tanto, com tanta raiva, que qualquer aproximação deixa ele ainda pior, né? Ou deixa mais agressivo, e acaba sujando, chacoalhando demais o próprio relacionamento e a dignidade das duas partes. Então é melhor que tudo isso exploda sozinho, sem ser visto. Isso se conecta com a última parte. Não tente vê-lo no momento. Desgraça não é uma boa tradução. Qualquer se refere à sua situação ruim. Pode ser porque ele está na desgraça ou porque ele está explodindo, por exemplo. Então, tentar conversar, raciocinar, pode acabar colocando ele numa posição que ele mesmo não tenha controle e depois tenha que se arrepender, ou você fique com uma luz ruim. Então, existiria um tempo, um momento bom para cada coisa. Assim como falávamos antes de que todos têm sua boa hora, talvez seja importante reconhecer que todos têm talvez sua má hora também, e é importante reconhecê-la com paciência, com cuidado e às vezes com distância. Imagino que aqui a ideia não é não dar suporte algum quando uma pessoa está de luto, porque isso contradiria todo o pensamento rabínico de todos os tempos. É uma mitzvah, é uma obrigação consolar alguém que está de luto. É a função de todo mundo, de toda a comunidade. O que se refere, talvez, é não buscar consolos leves. Dizer, bom, não é tão grave assim, ou não é tão triste assim, ou vai dar certo, ou pense, ou deve estar acontecendo alguma outra coisa muito boa. Tem que ter muito cuidado com quais são os confortos que damos. Se são não sei se pode se dizer em português, receptíveis, se são dignos de serem recebidos por essa pessoa. Tem pessoas que, num momento de muito abatimento, gostam de uma fantasia, de viajar muito longe, e alguém que vende a eles a ideia de que, uma pessoa, por exemplo, morreu, mas eu já sei fehacientemente que ele vai voltar, que ele vai se conectar com você daqui a um mês, que ele vai te cuidar de todo lugar, ou que ele morreu, mas está fazendo outra coisa em outra dimensão, eu te garanto isso. Tem pessoas que isso os fortalece, e outras que, em absoluto, que para eles a saudade é muito maior, ou essa especulação é uma manipulação que os subleva, que os deixa muito pior. Então, os consolos são uma arte, os confortos são uma arte. É isso que quer dizer. Um momento, em geral, especialmente quando se trata da morte. Temos que ter muito cuidado com o que falamos, o que fazemos lá. Neste caso, se posso trazer experiência rabínica, muitas vezes o melhor é justamente sim o silêncio.
mas um silêncio cúmplice, um silêncio que diz, estou com você, eu não tenho respostas. Eu não trago soluções. Eu simplesmente choro com você. Estou com você, abraço você. Então, não trago o consolo. O conforto está em estar junto. Al tishallo bishat nidro, pode ser questionar o próprio voto, mas você não vai conseguir, ou como assim esse é seu voto, ou essa é a sua promessa, ou reclamar já mesmo a promessa, tem que esperar que isso aconteça. E por último, al tishallo liroto bishat kalkerato, não ir buscar ele justamente no momento fraco, ou no momento crítico, ou no momento raivoso, porque isso às vezes se coloca em evidência. Amar o outro, conter o outro, às vezes ajudá-lo a que não apareça nessa luz ou nessa sombra. Muito bem, eu vi que tinha várias intervenções, então vamos recolher algumas. Ok. Vamos lá. Tânia diz, cada contexto pede uma posição, mas existe também a ética para a atuação. Claro. Ou seja, cada contexto é diferente. O contexto pode ser não somente a raiva, senão a raiva específica de tal pessoa. Mas a ética da atuação é sua própria integridade. Não faz sentido dar um conforto, um consolo, ou tentar agradar com algo que não é verdadeiro, por exemplo, que não é você mesmo. Concordo. Muito bem. A escuta ativa, a atenção verdadeira. Ótimo, escuta ativa. Escutar, que parece algo passivo, mas com empatia ativa. Muito bem. Tânia, concordo. Silêncio é a melhor atitude, diz Moisés Ninho. Concordo, muitas vezes o silêncio ajuda muito, algumas vezes a pessoa precisa de uma palavra. Essa palavra, às vezes, é extremamente difícil. Márcio diz, a água quente amolece a manteiga, porém endurece o ovo. Assim podem ser as nossas palavras. Concordo, muito bem, muito bem isso, Márcio, uma boa metáfora. A Torá muitas vezes vai mudando o plural e o singular, e os sábios dessa mesma Mishnah dizem que isso é para dizer que a sabedoria tem que saber falar para cada um em cada momento. E nem sempre o mesmo faz o mesmo efeito para pessoas diferentes ou situações diferentes. Não existe um só remédio. Inclusive os químicos hoje em dia dizem, e os médicos também dizem que o mesmo remédio, na mesma doença, em pessoas diferentes, em momentos diferentes, e kavaná diferente, faz com que tenha um efeito diferente. Então não é somente palavras, todo o relacionamento pode ter um efeito completamente diferente. Marta diz, quando está explodindo não adianta falar nada, porque não escuta, tem que esperar. Aparentemente é isso mesmo. Muito bem. Vamos então para frente. Queríamos ver agora a Mishnah seguinte. A Mishnah seguinte não tem quase nada de Mishnah, é simplesmente uma citação inteira do Mishlei. Shmuel Akatan disse, Binpol oivecha al tismach ubikoshlo al yagel libecha. Quando seu inimigo estiver caindo, na queda de seu inimigo, não se alegre. E que não se contente seu coração com o fracasso dele. Este é um versículo extremamente profundo, difícil e necessário. Eu usei ele muito há vários anos, quando escrevi minha primeira contribuição ao Estadão. Tinha sido o final, já não lembro se de Saddam Hussein, ou de Osama Bin Laden, ou de Gaddafi, acho que de Gaddafi. Algum deles três, que todos tiveram um final trágico, muito parecido, e justamente os membros do próprio povo dançaram, literalmente, no leito de morte deles, ou digamos, no túmulo deles. As pessoas estavam celebrando a morte e a queda desses tiranos. Eu não quero julgar ninguém,
mas no judaísmo é proibido isso. E foi muito interessante, e isso foi o que eu escrevi, que justamente esses foram inimigos tremendos dos judeus e de Israel, e você não via uma só festa, nem em Israel, nem entre os judeus. Não houve uma manifestação de alegria, nada, zero. Claro que ninguém estava triste com isso, mas ninguém estava celebrando como celebravam os próprios membros do próprio povo e alguns outros inimigos deles, mas os principais rivais deles não celebramos nada. E aí eu escrevi um artigo que se chamava algo assim como respeitar ou celebrar a morte, algo assim. Já não lembro o detalhe, mas se alguém quiser eu posso encontrar. E mostrava que no judaísmo é proibida a felicidade e a alegria com a queda do inimigo, mesmo se o inimigo é um assassino ou merece essa queda e assim por diante. Nós podemos sim e devemos perseguir a justiça, ou seja, querer a justiça, querer a paz, querer os valores nobres, e temos que lutar contra o contrário, mas contra os valores contrários, contra a maldade, não contra os malvados. Temos que acreditar que o malvado pode mudar. Essa é um pouco a ideia. Então, nós temos que estar contentes quando se desarticula um projeto malvado, mas não necessariamente temos que ficar felizes com que os protagonistas sofram. O sofrimento alheio não pode ser um motivo de alegria. A morte de alguém não pode ser uma forma de felicidade, pelo menos em situações ideais. Não sei se conseguimos todos, com a nossa humanidade, aplicar isso em todos os casos. Todos temos paixões e todos temos alguma raiva, algum ódio forte demais. Mas essa é a proposta. Não ficar feliz e não se alegrar demais com a queda, com o sofrimento, com a desgraça do inimigo, mesmo se acreditarmos que ele a merece. Né? A aplicação principal disso se encontra justamente em Pesach. Pesach é a única das 3 festas de peregrinação que não é uma festa completa, que não é alegria completa, que não se diz Alel completo, se diz o meio Alel ao longo da festa. Isso é porque diferente de Shavuot e de Sukkot, que tem só alegrias, Pesach tem também o preço do sofrimento dos egípcios. Eles morreram. Né? Morreram nos perseguindo para nos matar, nos escravizar de novo. Verdade, talvez era necessário para que a gente pudesse ser livre, mas mesmo assim, ou talvez merecia, mas mesmo assim, o próprio Midrash, escrito por esses sábios, diz que quando os judeus atravessavam o Mar Vermelho e conseguiram se libertar definitivamente da opressão egípcia, porque os egípcios que vieram a persegui-los depois de tê-los liberado se afogaram no mar, então queriam cantar um louvor, que era o Shirat Hayam, justamente, que se canta na sinagoga. Nós, aliás, tentamos não cantar, justamente por isso, porque achamos que, mesmo que esteja na Torá, é um cântico complicado, que vai na contramão deste valor que está aqui, e dos valores que os sábios da Mishnah e do Talmud nos ensinam. Por isso, algumas sinagogas, como a nossa, por exemplo, nós não falamos e cantamos demais Shirat Hayam. Somente uma vez por ano, no Shabbat, no qual se lê Shirat Hayam. Mas no restante do ano, tentamos pulá-lo ou reinterpretar Shirat Hayam como um cântico a Deus e à natureza, e não necessariamente a felicidade de que os egípcios morreram lá, porque ela é proibida. E a outra, então o Midrash que diz que quando os judeus queriam cantar esse texto que está lá, na verdade, olha como o Talmud tem essa ousadia de pegar um texto bíblico que não gostam e dizer que na verdade nunca se aplicou. E quando quiseram cantá-lo, saiu Deus do céu, ou os próprios anjos, e disseram: vocês acham que estou feliz e contente fazendo festa quando meus filhos estão se afogando no mar, e os filhos eram os egípcios? Ou seja, parou a festa. O próprio Deus. É o próprio Deus que salvou os judeus e que afogou os egípcios,
estava de luto por eles, segundo o Midrash. Apesar de que a Torá mostra essa canção. Eles deram volta, viraram o texto bíblico para transmitir este valor humano. E também eles são os mesmos autores do Seder de Pesach, que quando nós vamos lembrar as 10 pragas, nós fazemos uma festa, nós rimos, nós jogamos gotas de vinho, para, de algum modo, nos identificarmos com empatia com o sofrimento alheio. Então, esse é um desafio muito grande nas relações humanas também. Até que ponto nós podemos ter tensões e não curtir a desgraça nem dos piores inimigos. Muito bem, agora vamos para o seguinte versículo, que diz o seguinte. Prestem atenção, este vale a pena também. Momento, acho que faltou um. Faltou um. Bom, eu vou traduzi-lo, é o versículo número 21. Capítulo 4, versículo 21, diz assim: Rabi Eliezer Akapar Omer, Akiná ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. Ou seja, Rabi Eliezer de Akapar, o chamavam, dizia: existem 3 coisas que tiram a pessoa do mundo. Já explicamos uma vez. O que significa tirar do mundo? Bom, talvez que tiram do sério, que fazem com que ele se perca, ou que fazem com que ele perca seu lugar, sua humanidade, seu lugar justificado no mundo. Pode ser. De qualquer modo, Rabi Eliezer diz quais são essas 3 coisas: a inveja, a cobiça, e cuidado, hein? E a honra, o kavod. Porque a inveja podemos entendê-lo, certo? Porque a cobiça também. São duas emoções que existem, são muito humanas, mas são muito destrutivas. Destroem a pessoa, destroem o objeto da inveja, destroem a pessoa, a outra pessoa que eles eram, a pessoa invejada, ou a pessoa cobiçada, e assim por diante. Destroem as estruturas, os relacionamentos. Mas, porque a honra, teoricamente, é um valor bom, não é? Tem povos que, por honra, fazem tudo. Tem indivíduos, aqui mesmo, que para eles sua imagem está acima de tudo. De tudo. Estão dispostos a acabar com qualquer valor e dizer qualquer coisa. E sorrir quando estão tristes. Só para cuidar da imagem. Para ficar bem na foto. Porque a honra é talvez mais importante que o princípio. Muito bem, aí é quando diz a Mishnah, a pessoa se perdeu. Saiu do mundo. Talvez não faça sentido. Mesmo se é um professor, um juiz, um político, um rabino, um mestre, um pai, uma mãe, o que for. Se a imagem, o kavod, a honra está por cima da verdade, do bem, do justo, do certo, do correto, da sensibilidade, dos direitos do outro, então a pessoa se perdeu. Forte, certo? Muito bem, e vamos agora, praticamente estamos no finalzinho, agora sim, capítulo 5, Mishnah 10. Existem, diz o texto, 4 tipos de caráter. Aquele que diz, o meu é meu, e o teu é teu. Aquele que diz, o meu é meu, e o teu também é meu. Aquele que diz, o meu é teu, e o teu é teu. E aquele que diz, o teu é meu, e o meu é teu. O que pensamos disso? A princípio, uma leitura básica, simples, resolve, fácil, né?
Aquele que diz, o meu, e o teu, mente. Está dizendo quase o óbvio. E eles chamam a modalidades, não são caracteres, são modalidades, são modos. Essa é a característica medíocre. Não vai a nenhum lugar, deixa tudo como está. Não muda, não cresce, não vai em nenhuma direção, não traz movimento. É tranquilo, está no zero. Estão os que dizem o meu é meu e o teu também é meu. Esses são os malvados, os que querem tudo. Estão os que dizem o meu é teu e o teu também é teu. Esses são os grandes generosos, os mais bondosos. E aquele que diz o teu é meu e o meu é teu, não entendeu nada. Esse é um ignorante. Então, por isso, podemos ler isso de um modo simples e divertido. E nos despedirmos assim. Mas tem uma coisa um pouco mais profunda. Né? A pessoa que diz o meu é teu e o teu é meu, talvez estaria dizendo, isto eu aprendi com alguns de vocês. Não necessariamente se refere aos bens, porque aí estaria confundindo tudo. E se é a personalidade, eu sou quem sou, porque você é quem você é, em função de você. E você é quem você é porque eu sou quem sou. Nós somos em função do nosso relacionamento. E de todos os nossos relacionamentos. Esse não seria tão bobo assim, viu? Alguns dizem que esse tem uma limitação, por outras razões, porque o outro precisa que o outro seja quem é para poder ser ele quem é. E aí entramos numa dificuldade. Temos menos liberdade, temos menos autonomia, né? Temos menos firmeza, temos menos personalidade. Outros vão dizer, não. Reconhecer que você se forma a partir dos outros, de quem são os outros, de como são os outros, de como os outros impactam você, é a chave para viver, para ser, porque você realmente é seus encontros, como dizia Buber. Levinas diz depois ainda que você se define a partir de ver outros que você não é. Então, você precisa que existam outros, que não são você. E que reclamam tua existência única e diferenciada. Então, você é você porque existe um outro que é outro, que é diferente. Hermann Cohen diria algo parecido. Existe a pessoa quando se reconhece a si própria e existem os relacionamentos e as éticas que, ao invés de falar em termos gerais das pessoas, falam e se constroem a partir da individualização. Tá? Aqui vou abrir um pequeno parênteses. Esses três eu prometi e vou fazê-lo apesar de que já estamos com pouco tempo. Na era moderna, a filosofia judaica tem vários pensadores, mas tem três que são talvez os precursores, os mais famosos. Hermann Cohen, no começo do século XX, Buber, durante quase todo o século XX, e Levinas, no final do século XX e começo do século XXI. Eles três são os grandes pensadores da filosofia dialógica, que constrói todo o pensamento através do diálogo. Para eles, a pessoa se constitui a partir do diálogo, e somos nossos diálogos. Hermann Cohen foi o primeiro que disse isso, e diz, a ética é boa, mas não alcança, não é suficiente, porque sempre fala do ser humano, como um todo. Quem é o ser humano? Ninguém. Não existe o ser humano. Existe Rubem, existe Marcelo, existe Esther. Não existe o ser humano. Como não existe o idioma, existe inglês, existe hebraico, existe português, existe espanhol, existe portunhol. Podem consultar comigo. Mas não existe idioma. Ninguém fala idioma. Então ninguém ama o ser humano. Ama uma pessoa determinada e outra pessoa e outra pessoa. Então, na hora que você individualiza, começa uma ética diferente, disse Hermann Cohen, nos últimos anos. Depois de ter se dedicado à ética em geral durante quase toda a carreira, disse não é suficiente. A religião é a que individualiza e vê a diferença
entre a ética e a justiça para um, para outro, para outro e para outro. E essa individuação, ou individualização, é a chave de uma ética mais profunda. Buber veio depois e disse, uma vez que você individualizou e se individualizou, cria os modos de relacionamento. E se o relacionamento é parcial, você está completo, mas pega só uma parte do outro, então você está objetivando o outro. Torna o outro um objeto. Um médico, um juiz, um policial, mas você não se relaciona com a totalidade. Então tem uma relação parcial. Quando você consegue uma relação de uma totalidade a outra totalidade, que isso acontece poucas vezes, são alguns instantes, aí você vive plenamente, você é plenamente. Na relação eu, completo, e tu, completo. Duas totalidades se relacionam totalmente, uma entrega completa, uma revelação completa, um descobrimento completo, e aí é onde habita Deus, segundo Buber. Em poucos instantes existimos completamente. Só quando temos esses flashes de relação eu e tu. Na maior parte do tempo, existimos parcialmente. E por último está Levinas que diz, não é uma relação necessariamente com um. O sujeito se torna sujeito na hora que descobre os outros. E se vê sujeito aos outros. Aí ele se vê diferente e ao mesmo tempo sujeito, dependendo de sua responsabilidade ética para com o outro. Então, tudo isso como se relaciona com o Pirkei Avot? Porque a pessoa não é somente ela. E não é medíocre dizer que eu sou eu e você é você. E não é bobo dizer eu sou você e você é eu. É mais profundo do que isso. Eu sou eu em função também de quem você é e como você me impacta. E como eu te impacto. Isso, de algum modo, está aqui, só que nas entrelinhas. Essa é a minha opinião. Vamos ver. Eu senti que teve várias pessoas que queriam comentar alguma coisa e, por alguma razão, não consigo agora acessar. Será que alguém pode me ajudar? Opa. Pronto. Aparecem. Aqui estão. Muito bem. Várias opiniões tem aqui. Marta veio de novo, apareceu. Tem muitas pessoas que só pensam na honra, mas não da maneira correta e sim seu status fala mais alto. E quer mostrar algo que não é. Verdade, exatamente. Moisés diz, as honrarias dedicadas a alguém muitas vezes são por motivo de interesses. Correto, concordo muito. Paola diz, o meu é teu e o teu é meu, implica uma relação, uma troca, uma confiança. Exatamente. Não é bobagem, não. E Moisés diz também, é preciso saber exercer a empatia, se colocar no lugar do outro. Exatamente. Muito bem, temos bons colegas aqui falando conosco. Vamos ver a seguinte frase que diz... Opa, aqui está. Pronto. Arba midot badeot. Existem 4 modalidades quanto a... Aqui a tradução literal é 4 modalidades quanto às opiniões, mas se refere de novo ao caráter, aos relacionamentos. Prestem atenção. Aquele que se ofende rapidamente e faz as pazes rapidamente. Aquele que se ofende rara vez, dificilmente se ofende, mas também dificilmente faz as pazes. Ou seja, quando se ofende, acabou tudo, talvez para sempre. Existe aquele que se ofende rara vez, dificilmente se ofende, e faz as pazes muito rápido. Rara vez se ofende, mas quando se ofende, poucos minutos já é amigo de novo. E existe aquela pessoa que se ofende rapidamente se ofende, e dificilmente faz as pazes. Muito bem, eles dão uma nota para cada um, né? Então, a pessoa que
se ofende rápido, facilmente se ofende, e dificilmente faz as pazes, está o tempo todo ofendido. Esse é o malvado. A pessoa que rara vez se ofende e rapidamente faz amigos, faz as pazes, esse quase nunca está ofendido. E então esse é o Hassid. Esse é o bondoso. E os outros dois são médio, só que um perde o que ganha e outro ganha o que perde. Aquele que se ofende rapidamente, mas rapidamente faz as pazes, ganha o que perde. Ele perde constantemente as amizades, os bons relacionamentos, porque se ofende rápido. Por qualquer coisa está se ofendendo. Mas como rapidamente faz as pazes, então ganha aquilo que perdeu. Constantemente ganha o que perde. E aquele que faz o contrário, perde o que ganha, porque ele ganha o fato de que não se ofende nunca, mas quando já se ofendeu, não faz as pazes nunca. Então, aquilo que ganhava, perde. Bom, aqui não sei se temos uma grande reflexão, aqui o que temos que pensar, a grande reflexão é interior, é como você é. Imagino que vão sair aí as rushes a dizer, bom, depende do contexto, e os Josés a dizer, depende do contexto, depende do momento, depende com quem, depende por quê. Algumas vezes eu me ofendo rápido, com algumas pessoas eu faço as pazes rápido, algumas pessoas eu não perdoo nunca e não perdoo nada. E tem outras pessoas que é fácil. Eu acho que o coronavírus nos traz o desafio de pensar se isso tem algo a ver com as idades. Se aceitamos muita mais coisa das crianças e dos jovens e muita menos dos idosos. Numa época, os avós estavam lá em cima e as crianças não podiam participar de nada. É verdade que essa era uma geração terrível. Você acreditava que a criança era boba porque era criança. Hoje em dia, estamos no extremo oposto. A criança é inteligente e também tão fofa e tão linda que só queremos ouvir ela e o idoso não atrapalha. Este coronavírus nos, talvez, entre outras coisas, veio a ver como vamos ser nós, idosos, e como vamos cuidar dos idosos e como queremos ser cuidados quando formos idosos. Aliás, terça-feira vou fazer um debate sobre longevidade, velhice e coronavírus, e o sentido de tudo isso, da vida, da morte, da vida longa e da vida curta, com um representante do ceticismo, que é Luiz Felipe Pondé, e eu vou representar minha religiosidade, que alguns de vocês já conhecem. Então, terça-feira, não percam isso. Muito bem, não sei se alguém trouxe alguma reflexão sobre isso, mas como, quando, quanto e a que ritmo nós fazemos as pazes e nos ofendemos é algo bem, bem chave para qualquer relacionamento. Muito bem, por último, últimas 3 frases. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטל אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. Todo amor que depende de algo, ou seja, que tem um interesse, enquanto o interesse acaba, acaba o amor. Mas um amor que não depende de nada, é amor puro, se perpetua para sempre. Interessante. E, por último, talvez mais uma palavra sobre isso, não é somente amor, se refere a uma relação que está baseada em um interesse, qualquer relacionamento, qualquer emoção, qualquer sentimento que se apoia somente em um interesse específico, enquanto o interesse acabou a relação. Eu estou com você porque você me dá dinheiro, me dá comida, me dá prestígio, me dá alegria, me dá diversão. Enquanto não me dá mais isso, acabou. Eu estou com você por você, quem você é, por quem eu sou quando estou com você. Mas o que acontece? Então, a relação não acaba nunca. Eu fiquei pensando, talvez porque hoje
fiz uma cerimônia de despedida de uma pessoa que faleceu. Como é que não acaba nunca? E a morte não termina com isso? Minha opinião que não. Na medida em que, pelo menos um dos dois está vivo, eu posso garantir que a emoção continua, o sentimento continua. Eu gosto de dizer que nós podemos falar em passado de pessoas queridas somente sobre o que elas fizeram, ou pelo que elas foram, mas não precisamos falar em passado sobre o que elas são para nós, o que continuam sendo para nós, anos depois de falecidos. A emoção que te conecta continua, inclusive continua viva. Ela vai se transformando e vai te transformando. Então, eu só ajustaria a palavra amor para que não vejamos, não limitemos esta Mishnah maravilhosa apenas a relacionamentos de amor total. Eu acho que qualquer sentimento, qualquer emoção, se é plena, se é ela em si mesma e não está apoiada num interesse pequeno, mesquinho, então perdura. E quando depende, se apoia ou é somente para tal ou qual coisa, termina rapidamente, é utilitarista, não é essencial. Muito bem, e agora vamos ver a seguinte, no momento aqui tem alguma intervenção, rapidamente. Márcio diz, quando se é uma dessas personalidades, é possível uma mudança? Ou são coisas profundamente enraizadas em nosso caráter? De quais pessoas? As pessoas que dissemos antes, de rápido ou devagar. Eu acredito, como religioso, como educador, como pensador, que sim, que nós podemos mudar. Talvez algum dia descobramos que aquelas mudanças estavam dentro de um espectro determinado, que não podemos fazer uma mudança extrema, podemos fazer uma mudança limitada. Tá bom, mas dentro da nossa possibilidade devemos esgotar nossa capacidade. Cristiane diz, sou cristiano, quanto tempo? No caso de luto ou abraço amoroso e demorado diz mais do que mil palavras, verdade. Diante da raiva do outro, o tempo e a distância funciona como cabeça de leão e coração cheio de sabedoria. Ok, Ricardo diz, linda essa frase do amor, amar sem pedir retribuição, exatamente. Muito bem, vamos então à última. Não, um momento. Já voltamos. Aqui estávamos. Bem. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. Aqui está falando talvez do contrário, de contraponto. Toda disputa, toda discussão, cujo objetivo é o céu, ou seja, que é transcendente, que busca a verdade, que busca aprofundar, que busca melhorar, que busca isso, que busca a verdade, que não é pela imagem, que não é pelo poder, que não é para acabar com o outro, que não é para manipular o outro, que não é para obter algo do outro, não é por interesse, é pela causa mesmo. Ela tem um prêmio, qual é? Que continua, se perpetua como disputa, como relacionamento, como amor. Porque existe na disputa também algum relacionamento positivo. Uma disputa que busca o melhor, que busca o saber, que busca o bem, que busca o amor. E Sheina Leshem Shamayim, que não busca nada disso, que quer acabar com o outro, que quer poder, que quer imagem, que manipula por algum outro assunto que não é a própria causa, em Sofalit Kayem, se autodestrói. Muito bem. E o último, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקים ידו לעשות תשובה. Muito forte. Isto diz que a pessoa que contribui com o bem dos outros, praticamente, olha o que diz aqui, em het baliado, quase não tem possibilidade de pecar. Apesar de que eles sabiam que as pessoas erram, mas não viam no erro um pecado. Ou seja, se você tem a intenção de trazer o bem para os outros de verdade, de fazer com que os outros...
Mesaqueta Rabin significa o seguinte, não é simplesmente trazer uma flor ao mundo ou trazer um conhecimento ao mundo, é fazer, Lesakot Rabin é fazer com que o outro faça o melhor de si próprio. Essa é a expressão. Não sei como está traduzido aqui. Quem quer que faça justiça à multidão. Tradução ruim. Esta tradução não é muito boa. Lesakot Rabin é mais do que prestigiar, é trazer o melhor do outro. Trazer o melhor do outro, não pro outro, do outro. Fazer com que ele se torne o melhor de si próprio. Elas, ou seja, um público, um grupo determinado. Se você gera nos outros o melhor deles, não tem como pecar. Pode errar, mas não vai fazer pecados. E aquele que leva os outros ao pior deles, a errar, ao pecado, digamos, que conduz na direção do pior do outro, nem pode fazer teshuvah. Incrível, incrível. Os sábios da Mishnah do Talmud achavam que a teshuvah existe até o último minuto da vida, mas tem limites. Qual é o limite? Esse. A pessoa que conduz grupos inteiros ao mal deles. Esse não tem perdão para eles. E aquele que leva os outros a desenvolver o melhor deles, não tem limite ao bem dessa pessoa. Bom, esse era o último. Nós conseguimos nossa meta e esgotamos o tema das relações humanas segundo Pirkei Avot. Eu espero que isto tudo tenha nos trazido, não sei se paz, porque nós precisamos andar, nos transformar, mas nos tenha trazido enriquecimento, profundidade, desafios, reflexões, e principalmente nos tenha trazido alguma inspiração profunda para lidar com toda essa morte que tem aqui ao redor e com todas essas oportunidades que esta tragédia está abrindo também. Eu falei um pouco disso, quem quiser aprofundar neste último que estou dizendo agora, o que traz de catastrófico o coronavírus e a oportunidade também de gratidão que podemos ver no coronavírus também. Eu escrevi isso no comentário da Parashá dessa semana que publica a CIP. E vai ter uma contrapartida, um contraponto na prédica desta sexta-feira. Então, final, muito obrigado a todos por estarem hoje aqui. É um prazer estudar com vocês, mesmo que, por enquanto, temos que nos contentar com a tela apenas, mas isso nos permite chegar muito mais longe, e quem quiser aprofundar especialmente em Pirkei Avot em geral, já sabem, começo de maio teremos o seguinte ciclo, somente 3 encontros serão também, e quem quiser aprofundar nisso último que eu acabei de falar, que é o que tem de catastrófico o coronavírus, e que é o que trouxe, e devemos sentir gratidão, esta situação, tem um adiantamento na mensagem da Parashá, que já deve estar no site, suponho, e no Facebook e demais, e haverá um contraponto na minha mensagem neste Kabbalat Shabbat. Então, assistam ao Kabbalat Shabbat, leiam o comentário, e estou aberto a que continuemos nossas conversas e nosso crescimento conjunto. Obrigado a todos. Boa noite.